Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje vamos estudar, as atividades econômicas secundárias que foram desenvolvidas no período colonial brasileiro. Bom, a gente já viu, em módulos anteriores que o Brasil possuiu ciclos econômicos, né? Nós estudamos, por último, o ciclo do açúcar e vimos que durante os séculos XV, séculos XVI e o século XVII, a economia açucareira ela foi a base da exploração colonial portuguesa no território brasileiro. Só que a partir do século XVII, essa economia açucareira entrou em crise, muito disso dado a presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. E aí houve a necessidade de uma diversificação dessas atividades econômicas. Mesmo com a produção do açúcar acontecendo, no Brasil colonial, outras atividades econômicas importantes sempre foram primordiais, para o desenvolvimento da economia colonial. A gente fica falando da economia açucareira, cria-se aquela impressão, de que somente açúcar, o açúcar era o produto único da economia, e não é bem assim, né? A gente tem que analisar que outros cultivos, outras formas de economia se desenvolveram no período colonial. E é justamente sobre esse aspecto que nós vamos trabalhar nesse módulo especificamente, né? Bom, primeira questão. Durante o ciclo do açúcar, você tem a atividade açucareira como primordial, A grande parte do esforço colonial de exploração gira em torno da economia açucareira. Você tinha também a questão da manutenção do pacto colonial, como uma forma de impedir a diversificação da economia colonial, afinal de contas, as cargas elevadas de tributos, impostos, desestimulavam investimentos no Brasil, mas, por exemplo, existia um comércio intercontinental do Brasil português com, por exemplo, a África, Nós importávamos da África a mão de obra africana, que, economicamente falando, viabilizou, a exploração colonial do Brasil. Além disso, também mantivemos comércio com a região do Rio da Prata, na América do Sul. Enfim, então o Brasil não era só isolado, não só produzia açúcar, apesar de não haver um estímulo para outras atividades econômicas. Longe disso, o Brasil vai também diversificando aí aos poucos a sua produção agrícola, a sua produção econômica, e integrando essa produção econômica com outras regiões, não só do Brasil, mas do mundo inteiro também, em outras partes do mundo, tá? Outra questão que nós vamos observar é que ao longo desse período, do ciclo do açúcar, outros cultivos, foram de importância relativa para a economia brasileira no que diz respeito principalmente à subsistência, ao sustento dos colonos, à base da alimentação, dessa população. Como, por exemplo, o cultivo da mandioca. A mandioca era a base da alimentação dos escravos, O plantio chegou, inclusive, a ser obrigatório, imposto da coroa portuguesa, para que os senhores de engenho pudessem, então, ter à sua disposição um alimento barato, e de fácil produção para manter a alimentação dos escravos. Mas com o passar do tempo, a mandioca ela não só foi a base da alimentação do escravo, não, muito pelo contrário. Ela também se tornou a base da alimentação do colono, Então, inclusive até hoje, de norte a sul do Brasil, nas mais diferentes regiões, se tem o consumo da mandioca, de seus derivados, da farinha da mandioca, do polvilho, a tapioca, o beiju,
que é conhecido também, faz parte da cultura alimentar brasileira, vamos dizer assim, né? Outro cultivo muito famoso nesse período colonial foi o cultivo do fumo, né? O tabaco, que era primordialmente produzido na Bahia. O tabaco, além de ser consumido pelos próprios colonos, o tabaco, para quem não sabe, é uma planta americana, né? O consumo de tabaco ele foi introduzido na Europa a partir do contato com a América, né? Então, o tabaco era só consumido pelos povos nativos americanos, principalmente durante os seus rituais religiosos. E com a chegada do europeu, né, na América, o tabagismo, o consumo de tabaco e a comercialização desse produto alcançou novas fronteiras, né? Então, o tabaco produzido no Brasil, principalmente na Bahia, ele era voltado para o consumo interno, mas principalmente como moeda de troca no comércio de escravos, né? Então, o tabaco produzido ele era comercializado na África, né? Vendido na África, trocado por escravos, né? E era um cultivo que atraía principalmente lavradores, pequenos produtores, né? Por causa justamente de ser um subcultivo, uma atividade que não tinha ali o prestígio, né? E a lucratividade da produção do açúcar, e nem a necessidade dos grandes investimentos que a empresa açucareira estabelecia, né? Outro cultivo também que vai ganhar força nesse período específico é o plantio e o cultivo do algodão, né? Principalmente na região do Maranhão, né? O algodão é uma fibra vegetal que era utilizada principalmente na confecção de roupas para os escravos, né? Até porque aqueles tecidos grosseiros, né? Vulgarmente conhecido como tecidos de linhagem, até porque as roupas dos senhores de engenhos dos brancos vinham da Europa, os tecidos, né? Para a confecção dessas roupas. Então, o escravo, né? Ele se vestia com roupas tecidas por algodão, né? Então a produção ela começa nesse sentido. No século XVIII, com o avanço da manufatura de tecido da Inglaterra e com as reformas pombalinas também, é importante ressaltar isso, o algodão passa a ser comercializado, né, produzido também em larga escala, com esse objetivo para a exportação, né, voltado para a exportação. Outra questão, a produção da aguardente, da cachaça e da rapadura, né? A aguardente era muito utilizada como moeda de troca para a aquisição de escravos, né? E a rapadura era um subproduto, né, do processo de produção do açúcar, que era muito consumido pela população, né, tanto cativa, como os escravos, como a população pobre livre. A rapadura era um produto barato e com um valor nutricional muito elevado. Por isso é uma fonte de glicose, né? Uma fonte de açúcares muito barata e muito, né, facilmente encontrada, né, em grandes quantidades no Brasil colonial desse período. A produção de aguardente e rapadura também, né, era feita por pessoas, homens livres, pequenos agricultores, né? Não os grandes senhores de engenho, esses não se dedicavam a essa atividade, né? Outras atividades também importantes, a pecuária e as drogas do sertão. A pecuária sempre teve, né, presente no processo, né, de desenvolvimento econômico do Brasil colonial, tá? Seja na mineração, seja no período do açúcar, sempre se criou o gado no Brasil, porque geograficamente falando, o Brasil tem terras e biomas aonde o gado se adapta muito bem. No sul você tem os pampas, né? A região dos campos, dos pampas, que desde o século XVII desenvolveu a pecuária extensiva, né? Com grande intensidade. E você tem os cerrados e a caatinga, né? Que são savanas, que são chamados campos sujos, né? Mas que também, né, oferecem condições naturais de pastagem e água, né?
e abundância de terras para a criação da pecuária, da criação de gado em larga escala, né? Então a pecuária sempre foi uma produção existente. E a pecuária ela ajudou a ocupar os territórios brasileiros, interiorizar o Brasil, né? Ajudou a consolidar o domínio português sobre novas terras, expulsar tribos nativas, né? E também servia, obviamente, a produção da pecuária, o couro, a carne, né? Os animais, né? De tração que movimentavam a economia colonial de uma forma geral, né? Agora, mesmo levando em consideração todos esses cultivos, de uma forma geral, né, a vida dentro da colônia era uma vida muito sofrida, né, uma vida muito sacrificada, existiam inúmeros perigos, os animais vindos da Europa tinham que se adaptar ao clima, tinham que se adaptar aos parasitas, às doenças, né, no universo tropical, da mesma forma que os cultivos, as tribos indígenas, né, que resistiam ao processo de avanço e de tomada das suas terras também, né, se tornavam um grande obstáculo a esse processo de expansão do território, enfim. Então todos esses aspectos demonstram e nos mostram justamente toda essa dificuldade em ocupar e desenvolver, né, esse território. Especificamente falando da ocupação do Nordeste brasileiro e da região amazônica, a criação de gado ela foi importantíssima para a ocupação do sertão nordestino, né? Os criadores de gado seguiam as margens do Rio São Francisco, aproveitando-se das pastagens e da disponibilidade de água, né? Inclusive o Rio São Francisco ele ficou conhecido como o Rio dos Currais, né? O deslocamento do gado rumo ao interior, né? Impedia aí que o gado ficasse no litoral e pudesse se alimentar dos canaviais que eram utilizados para a produção da cana-de-açúcar, né? E geralmente a pecuária era uma atividade desenvolvida por mestiços, negros, indígenas, né? Não estavam associados aí às elites, né, da sociedade colonial daquele período, né? E depois a necessidade de transporte e de carne, né, na região centro-sul do Brasil fez com que a pecuária do Nordeste, a pecuária do Sudeste se interligasse, né, com as regiões de mineração, tornando-as, né, áreas produtoras desses bens de consumo aí. Tá certo, pessoal? Bom, primeira aula sobre essa diversidade, né, dessas produções alternativas à produção açucareira, né? A gente acabou de ver, então, depois de assistir o vídeo, resolvam os exercícios aí da página 540, tá? Para a gente poder dar seguimento à nossa aula de história, tá certo? Então fiquem com Deus, até a próxima.